Graça e paz, irmãos, que a bondade e a misericórdia de nosso Senhor Jesus seja com todos os amados irmãos nesta noite 12 de maio de 2020, terça-feira. Nós estamos gravando a nossa mensagem ou reflexão para o culto de oração nas casas. Que Deus esteja nos abençoando em nome de Jesus. Vamos à presença de Deus em oração. Vamos antes ler as Sagradas Escrituras, o texto da nossa reflexão, que fala sobre oração em João, capítulo 14. Nós leremos o versículo 13, que nos diz: E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos orar. Amado Pai, em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, e esteja o Senhor perdoando os nossos pecados e lavando-nos com o sangue de Jesus, nosso Redentor. É o que nós humildemente rogamos a Ti, agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor. Fala conosco e dá-nos Tua graça e favor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, todos nós queremos orar ou nos tornar homens e mulheres que têm suas orações respondidas, que têm suas orações atendidas por Deus. Muitas vezes, entretanto, nós nos aproximamos de Deus sem seguir as orientações da própria palavra de Deus no que concerne à oração. Mas existem alguns pré-requisitos que nós devemos fazer uso no momento em que nos aproximamos de Deus em oração para desenvolver com Ele a nossa relação de filho, a nossa relação também de intercessor por outras pessoas. Por isso, precisamos examinar os pré-requisitos para que devemos seguir enquanto oramos. O primeiro pré-requisito é que devemos ter reverência e obediência diante de Deus. Nós precisamos de reverência. Reverência é um santo e profundo respeito para com Deus e para com a sua lei. Então, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter uma profunda reverência, um profundo respeito para com a pessoa de Deus, levar Deus de fato a sério, levar Deus em conta em sua vida, em suas decisões, em sua conduta. E, portanto, respeitar a Deus e a sua lei e a sua vontade e a sua palavra. No Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 31, nós temos um exemplo dessa reverência, desse temor para com Deus, aí no versículo 31 do capítulo 9 do Evangelho de João. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. O apóstolo João está nos dizendo que Deus não atende a pecadores, mas ele atende aquelas pessoas que são tementes a Deus e que, porque são tementes a Deus, andam de acordo com a palavra de Deus. Porque são tementes a Deus, respeitam profundamente a Deus, têm reverência para com a pessoa de Deus, essa pessoa pratica a vontade de Deus, faz a vontade de Deus, e por causa disto, ela demonstra a sua reverência, demonstra o seu respeito, demonstra a sua fé e especialmente o seu temor de Deus na sua conduta em praticar a palavra de Deus. A estes que praticam a palavra de Deus, porque respeitam profundamente a Deus, Deus atende.
a oração. Mas também observamos no capítulo 3, aqui do Evangelho de João, nós observamos, na verdade, na primeira epístola de João, nós observamos o apóstolo João, falando no capítulo 3, versículo 22, da sua primeira carta, o seguinte: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é agradável. O que é agradável diante de Deus? Nossa obediência à sua palavra. Quando nós a obedecemos, quando nós guardamos, estando nós em Cristo Jesus. Então, se somos regenerados, nascidos de novo em Cristo e obedecemos a palavra de Deus, isto lhe é agradável. Então, a nossa obediência é agradável a Deus quando nós obedecemos ao Senhor, estando em Cristo Jesus, nosso Salvador. Por isso, esse é um pré-requisito, enquanto oramos, que nós tenhamos temor de Deus, respeito profundo para com Deus, reverência para com Deus, e obedeçamos a Deus, e desta maneira as nossas orações serão agradáveis ao Senhor e também elas serão respondidas, aceitáveis a Deus e atendidas, respondidas por Ele. Um segundo pré-requisito enquanto oramos, que devemos seguir, portanto, enquanto oramos, enquanto desenvolvemos nossa vida de oração, é que a nossa oração ela deve ser de acordo com o caráter do Filho. As nossas orações devem ser de acordo com o caráter do Filho. Veja aí, no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 13, o Senhor Jesus ele vai dizer que nós devemos pedir a Deus qualquer coisa que necessitamos, mas devemos pedir em nome de Cristo. O nome de uma pessoa, ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quando Jesus diz isso, e tudo quanto pedirdes em meu nome, nós devemos lembrar que o nome de uma pessoa representa a própria pessoa. Portanto, representa o caráter da pessoa, representa todas as qualidades, todas as perfeições, representa todo o ser da pessoa. Quando Jesus diz que devemos orar ao Pai, devemos orar a Deus em seu nome, ele está dizendo que nós devemos orar a Deus usando o seu caráter, usando, portanto, o caráter do próprio Cristo como fundamento para o Pai atender, responder às nossas orações. Mas as nossas orações também devem estar de acordo, de conformidade com o caráter do Filho. Isso quer dizer que a minha oração deve ser feita de tal modo que Cristo seja também glorificado por meio da minha vida. A minha vida deve refletir o caráter de Cristo, a minha vida deve refletir a pessoa de Cristo, a minha vida deve refletir o Evangelho. E desta maneira, quando oro em nome de Cristo e peço alguma coisa a Deus em nome do Senhor Jesus, eu devo compreender que eu estou apresentando ao Pai o caráter de Jesus, porque estou orando em nome dele. Mas a minha própria vida, ela deve refletir o Evangelho, refletir o poder do Evangelho, refletir o caráter de Cristo na minha própria vida e desta maneira andar em obediência. Um terceiro requisito para a oração que devemos seguir enquanto oramos é comunhão mútua com Jesus, comunhão mútua com Cristo. Aí a gente passa para o capítulo 15, versículo 7, quando o Senhor Jesus vai nos dizer: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meus queridos, essas palavras, elas devem ser entendidas por nós da mesma forma que uma criança entenderia. Se você diz para a criança, meu filho,
se você estiver com fome, peça comida a seu pai, e o seu pai vai te dar. Quando você diz isto para uma criança, especialmente uma criança entre 3 e 5 anos, ele vai entender literalmente o que você está dizendo. A sua afirmação será compreendida de modo literal. E meu pai disse que se eu estiver com fome, eu devo lhe pedir comida e ele me dará. Então, todas as vezes que a criança estiver com fome, ela vai chegar até a mãe ou o pai e pedir comida. Certa, crente, convicta que será atendida, que receberá a comida para matar sua fome. Não é diferente no quesito que devemos demonstrar para com Deus, que é a nossa fé. Deus disse, por meio do seu Filho Jesus Cristo, Deus nos falou, Jesus nos disse claramente que tudo, se permanecerdes em mim, portanto, se permanecermos em comunhão com Cristo, se permanecermos em comunhão mútua, eu com Jesus, Jesus comigo, porque Jesus fala comigo por meio da sua palavra. Então, nessa comunhão mútua, nossa com Cristo, Cristo conosco por meio da sua palavra, se nós mantemos essa comunhão, ele diz, e as minhas palavras permanecerem em vós, portanto, a gente deve estudar, examinar, conhecer a palavra de Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Devemos conhecer as Escrituras e estas palavras das Escrituras permanecerem em nós, ou seja, devemos manter nossa obediência à palavra de Deus, devemos manter a nossa obediência a Cristo. Portanto, se permanecermos em Cristo, estamos salvos nele e guardamos a sua palavra, ele diz, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Apresente a Deus as vossas necessidades, as vossas preocupações, e vos será feito. Nós devemos compreender literalmente o que Jesus disse. Ele está dizendo que o Pai, que ele, Deus, ele vai ouvir nossas orações e responderá conforme sua soberana vontade, mas vai responder. E nós devemos ter fé, devemos confiar nessas palavras. Devemos confiar nas palavras de Cristo, nas palavras de Deus. Devemos acreditar como a criança acreditaria, literalmente, no que Jesus disse. Ele não pode mentir. E nós precisamos compreender que esses são pré-requisitos que devemos seguir enquanto oramos. Nós devemos ter e manter reverência e obediência a Deus. Nós devemos orar de acordo com o caráter de Cristo, porque nós oramos em nome dele. E nós devemos manter e desenvolver comunhão mútua com Cristo, permanecermos nele e permanecermos em sua palavra, guardando, obedecendo, cumprindo a palavra de Deus. E por fim, o último requisito, ou pré-requisitos que devemos seguir enquanto oramos, é que devemos orar de acordo com a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, o apóstolo João vai nos dizer, no versículo 14, 1 João, capítulo 5, versículo 14, ele diz, e esta é a confiança que temos para com ele, para com Deus, para com o Senhor, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Meus irmãos, o apóstolo João, ele é claro em dizer explicitamente que se pedirmos alguma coisa a Deus de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouve. Isso significa que Deus nos atende. Portanto, nós devemos não apenas orar, mas devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus a respeito de um determinado assunto? Meus queridos, para conhecermos a vontade de Deus a respeito dos mais variados assuntos, nós devemos ler, estudar, examinar as Sagradas Escrituras e ainda mais ouvir a palavra de Deus, ouvir as explicações, os sermões, as mensagens a partir da palavra de Deus,
que expõe, que explica a palavra de Deus, e desta maneira nós estaremos conhecendo a vontade revelada de Deus na sua palavra. Por exemplo, é a vontade de Deus que nós oremos pelos enfermos. O apóstolo Tiago vai nos dizer isto na sua carta. Ele também deixa claro que é a vontade de Deus que nós louvemos, cantemos a Deus quando temos razões abundantes. Não apenas razões abundantes, mas quando temos razões para louvar o Senhor. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém enfermo? Ore por ele. Está alguém doente? Ore pela pessoa. Está alguém em pecado? Arrependa-se. Ore confessando seus pecados em arrependimento verdadeiro profundo. E desta maneira, nós observamos em vários outros textos bíblicos, várias manifestações da vontade de Deus que nós devemos usar nos momentos das nossas orações. Por exemplo, é a vontade de Deus que nós oremos para que Deus repreenda a enfermidade, a pandemia, o coronavírus? Deus quer que nós oremos pela cura das pessoas. É lícito que nós oremos. É vontade de Deus que nós oremos. É vontade de Deus que nós oremos pelas autoridades constituídas, pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente. Sim, a palavra de Deus diz que nós devemos orar por todos quantos estão investidos de autoridade. Todas as pessoas que estão investidas de autoridade devem ser objetos de nossas orações. Para quê? Para que vivamos com toda piedade e respeito, com dignidade. Se existem homens violentos, nós devemos orar pelas autoridades de segurança pública, os juízes, a polícia, os bombeiros, orarmos pelos delegados, pelos policiais civis, militares, orarmos por todos que estão investidos nessa luta, nesse combate. Nós devemos orar absolutamente por todas as pessoas. É a vontade de Deus que nós oremos uns pelos outros. É a vontade de Deus que nós oremos pelo nosso parente que não é crente, que não é salvo, que não conhece Jesus. É a vontade de Deus que nós oremos pela salvação, portanto, de todas as pessoas. É a vontade de Deus que nós oremos pela recuperação econômica de nosso país, porque disso depende também a nossa própria paz, a paz de cada um de nós. E, portanto, é necessário que nós oremos pelos vários assuntos, compreendendo que é sim a vontade de Deus, que oremos por aquele tema, por aquela pessoa, e orando por estas questões que sabemos ser a vontade de Deus, nós devemos ter certeza em nosso coração que Deus vai ouvir e vai responder conforme a sua vontade. Meus irmãos, Deus sempre vai ouvir as orações do seu povo e vai responder às orações do seu povo de acordo com a vontade dele, para a glória dele, mas sempre para o bem de seu povo. As respostas de Deus às nossas orações nem sempre serão de acordo com o que a gente espera, de acordo com as nossas expectativas, mas sempre serão o melhor para nós. Precisamos acreditar nisso e precisamos viver de acordo com estas verdades. Precisamos viver de acordo com estas verdades. Se assim procedermos, a nossa oração ela será uma oração mais confiante em Deus. Se assim orarmos, oraremos com mais segurança, oraremos com mais leveza no coração, oraremos com mais ânimo, oraremos com mais alegria, porque sabemos que Deus vai ouvir as nossas súplicas. Por isso, ore seguindo esses pré-requisitos enquanto você ora. Ore tendo reverência e obediência para com Deus. Ore de acordo com o caráter do Filho, em nome de Jesus, mas você mesmo se colocando em obediência a Cristo Jesus. Ore tendo comunhão mútua com o Senhor Jesus Cristo, estando você nele, sendo um salvo em Cristo e permanecendo em sua palavra. Ore de acordo com a vontade de Deus. Para conhecer a vontade de Deus,
você precisa conhecer a palavra de Deus, que nos revela a vontade moral de Deus revelada nas Escrituras e nos revela também muitos temas, muitos assuntos que manifestam que é interesse de Deus que nós oremos por tais temas, por tais assuntos. É por isso que precisamos estudar as Escrituras para conhecermos a vontade do Senhor e orarmos com mais confiança, orarmos com mais esperança no coração, com mais alegria e com a certeza, convicção de que Deus ouviu nossa súplica. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por tua graça, bondade e misericórdia. Toma-nos em tuas santas mãos, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento e fala às nossas almas, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amado Deus, olha para a vida do teu povo, olha para a Igreja Presbiteriana de Vitória, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Tenha piedade e misericórdia de cada um dos teus servos, de cada um dos teus filhos, onde quer que se encontrem. O Senhor sabe de todos que estão enfermos, carentes da intervenção do Senhor em seus corpos, lhes dando saúde, graça, vigor. E te pedimos que o Senhor olhe para todos os nossos irmãos que estão precisando da intervenção do teu Espírito no coração, precisando de consolo, de conforto, de ânimo. Olha para a família da mãe do pastor Guilherme, olha para a família da irmã Vânia, esposa do irmão Alain, olha para a família de Célia, olha, bendito Deus, para as demais famílias de nossos irmãos. Usa de graça e misericórdia, dá o consolo que necessitam e em nome de Jesus concede teu favor e graça. Toca também no corpo daqueles nossos irmãos que estão enfermos, doentes, e o Senhor conhece cada um deles. Cura-os em nome do Senhor e Salvador Jesus. Abençoa as nossas vidas e dá-nos tua graça e favor, porque necessitamos de ti, necessitamos de tua graça, necessitamos de tua misericórdia. É o que nós rogamos a ti agradecidos, em nome de Jesus. Olha também para todos os profissionais de saúde que estão à frente desta luta contra a Covid-19 e conceda proteção a eles, conceda saúde e robustez aos seus corpos e repreende, Senhor Deus, a esta virose, a este vírus, a esta doença, a esta pandemia e livra-nos em nome de Jesus. Faz com que também nossos governantes tomem decisões sábias na condução dessa situação, mas também te pedimos que o Senhor esteja tocando na mente dos cientistas, não apenas para descobrirem um remédio, uma vacina adequada, mas que possam fazer isto o mais depressa possível, para que seja esta doença combatida e todos nós possamos voltar às nossas atividades de forma adequada, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus. É o que nós rogamos a Ti agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos, Deus nos abençoe, nos conceda a Ele sua graça, seu favor e sua misericórdia. Pedimos aos irmãos que possam compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com seus familiares, com seus conhecidos, e que os irmãos possam se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, PR e Psi Joás Luciano Almeida, e que os irmãos possam fazer sua inscrição, também dar o seu like, o seu dislike, e que os irmãos possam compartilhar e possam também pedir a outros irmãos, a outras pessoas, a se inscreverem. Só podemos fazer transmissões ao vivo pelo YouTube quando temos acima de 1000 inscritos. E a gente está muito longe disso. Então peço aos irmãos que possam fazer a sua inscrição aí, em nome de Jesus, nosso Senhor. E também pedimos aos irmãos que estejam atentos para amanhã a gente receber a mensagem do estudo do culto de doutrina nas quartas-feiras às 7 horas. Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa semana debaixo da graça de Jesus, nosso Senhor.